Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução de Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. E já vamos hoje no dia 182, 365 a dividir por 2 dá 182,5, portanto em breve vamos passar a metade. Estamos no Reino Dividido e vamos ouvir, segundo o livro dos Reis 16, Miqueias 1 a 4 e Salmo 139. Segundo o livro dos Reis 16. No 17º ano do reinado de Pecá, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotam, rei de Judá. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como David, seu pai. Antes seguiu os passos dos reis de Israel. Chegou até a passar pelo fogo o seu próprio filho, como faziam os reis de Israel, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Oferecia também sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de qualquer árvore frondosa. Então Resín, rei da Síria, e Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Montaram um cerco contra Acás, mas não o venceram. Por aquele tempo, Resín, rei da Síria, restituiu Elate aos Edomitas, depois de ter expulsado dela os filhos de Judá. Os Edomitas regressaram a Elate, onde permaneceram até ao dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Falazar, rei da Assíria, a dizer-lhe: Eu sou o teu servo e o teu filho. Vem e salva-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Acás tomou a prata e o ouro que se encontravam no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este cedeu ao seu desejo, atacou Damasco e apoderou-se dela. Deportou a sua população para Quir e matou Resín. Então o rei Acás foi a Damasco para receber Tiglat-Falazar, rei da Assíria. Vendo o altar que se encontrava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias um modelo exato com a planta em todos os pormenores. Urias construiu um altar conforme o modelo que o rei Acás lhe enviara de Damasco e já o tinha terminado antes que Acás regressasse. Quando Acás chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e subiu os degraus. Queimou o holocausto e a sua oblação, fez as suas libações e derramou o sangue dos sacrifícios de comunhão. Tirou o altar de bronze que estava diante do Senhor, entre o altar novo e o templo, e colocou-o junto ao novo altar do lado norte. Depois, o rei Acás ordenou ao sacerdote Urias: Queimarás no altar grande o holocausto da manhã e a oblação da tarde, o holocausto do rei e a sua oblação, o holocausto do povo e a sua oblação, e derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, deixa-o aos meus cuidados. O sacerdote Urias fez tudo como lhe ordenara o rei Acás. O rei Acás tirou também os pedestais e as bacias neles metidas. Desceu o mar de bronze de cima dos bois de bronze que o suportavam e colocou-o sobre um suporte de pedra. Tirou igualmente do templo do Senhor, para agradar ao rei da Assíria, o pórtico do sábado que fora ali construído e mudou a entrada exterior reservada ao rei. O resto da história de Acás e os seus feitos, tudo está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Acás adormeceu juntando-se aos seus pais e foi sepultado com eles na cidade de David. O seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. Miqueias 1. Palavra do Senhor dirigida a Miqueias de Moreshete, nos dias de Jotam, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Visões que teve relativas a Samaria e a Jerusalém. Povos, ouvi todos. Esteja atenta à terra e tudo o que ela contém. O Senhor Deus vai testemunhar contra vós, Ele próprio, desde o seu santo templo.
O Senhor vai sair da sua morada, vai descer e pisar as alturas da terra. À sua passagem fundem-se os montes, e os vales derretem-se como a cera diante do fogo, como as águas que escorrem por uma encosta. E tudo isto por causa da infidelidade de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a infidelidade de Jacó? Não é a Samaria? E quais os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Farei da Samaria como um montão de pedras no campo, um terreno para plantar vinhas. Farei rolar as suas pedras no fundo do vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas estátuas serão quebradas, todos os seus ganhos de prostituição serão queimados pelo fogo. Destruirei todos os seus ídolos, pois ela juntou tudo isso como um preço de prostituição, e em preço de prostituição será convertido. Por causa disto, chorarei e soltarei gritos, andarei descalço e nu. Soltarei gemidos como os chacais e lamentos como as avestruzes. Com efeito, a chaga da Samaria é incurável, pois chegou até Judá. Entrou até à porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, não choreis em Bocó. Revolvei-vos no pó em Bet-Leafrá. Fazei ressoar a trombeta, habitantes de Xafir. Nus e envergonhados, não saem os habitantes de Saanã. Há luto em Bet-Ekel, privada do seu fausto. Como pode o habitante de Marote esperar a salvação, se a desgraça é enviada pelo Senhor e atinge as portas de Jerusalém? Atrela o cavalo ao carro o habitante de Laquis. Ali começou o pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as maldades de Israel. Dai oferta de repúdio a Moreshet-Gat. As casas de Aquzib serão apoio enganador para os reis de Israel. De novo mandarei contra ti o conquistador, ó habitante de Marechá. A glória de Israel fugirá até Adulam. Corta os cabelos, rapa a cabeça, por causa dos teus filhos queridos. Torna-te calva como o abutre, pois foram exilados para longe de ti. Miqueias 2. Ai dos que planeiam a iniquidade, dos que maquinam o mal em seus leitos e o executam logo ao amanhecer do dia, porque têm o poder na sua mão. Cobiçam as terras e apoderam-se delas, cobiçam as casas e roubam-nas, fazem violência ao homem e à sua família, ao dono e à sua herança. Por isso, assim fala o Senhor. Tenho planeado um mal contra esta raça, do qual não livrareis o pescoço. Não andareis mais com a cabeça erguida, porque será tempo calamitoso. Naquele dia será composta sobre vós uma sátira e cantar-se-á uma elegia. Estamos perdidos completamente. A parte do meu povo passa a outros. Ninguém a restituirá. Roubam e distribuem os nossos campos. Por isso não terás ninguém que meça com cordel as porções na Assembleia do Senhor. Não profetizeis, dizem eles. Não se profetize mais assim, dizendo: a desonra não se afastará. A casa de Jacó está amaldiçoada. O Senhor perdeu a paciência. É esta a sua forma de agir. Não são as suas palavras cheias de bondade para com quem procede retamente. Outrora, o meu povo levantava-se contra o inimigo. Agora, retirais a capa e a túnica aos que passam em segurança, ao regressarem da guerra. Expulsais as mulheres do meu povo, dos seus lares queridos, e dos seus filhos retirais o meu esplendor para sempre. Levantai-vos e parti, pois não é lugar de repouso. Por causa da impureza será destruído e a destruição será terrível. Se alguém lançasse palavras ao vento e dissesse mentindo: vou profetizar-te vinho e outras bebidas, esse seria um profeta para este povo. Eu te reunirei, ó Jacó, todo inteiro. Congregarei o resto de Israel. Porei tudo junto, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no meio da pastagem, ruidosa multidão de homens. Aquele que lhes abre caminho subiu diante deles. Eles abriram uma saída, passaram uma porta e saíram por ela. O seu rei passou diante deles. O Senhor, à sua frente. Miqueias 3. Então eu disse: ouvi, dirigentes de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Porventura não devíeis saber o que é justo? Aborrecem o bem e amam o mal, arrancam-lhes a pele e a carne dos ossos. Devoraram a carne do meu povo,
Arrancaram-lhe a pele e roeram-lhe os ossos. Fizeram-no em pedaços como na marmita, como carne dentro da caçarola. Então clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Esconder-lhes-á a sua face nesse dia, por causa da malícia que puseram nas suas obras. Assim fala o Senhor contra os profetas que desencaminham o seu povo. Quando têm alguma coisa para mastigar, anunciam a paz, mas declaram guerra santa àquele que não lhes põe nada na boca. Por isso, em lugar de visões tereis a noite, e trevas em vez de adivinhações. Por-se-á o sol sobre os profetas, para eles se obscurecerá o dia. Serão confundidos os videntes, envergonhados os adivinhos. Todos esconderão a boca, porque Deus deixará de lhes falar. Eu, porém, estou cheio de força, do Espírito do Senhor, da justiça e da fortaleza, para anunciar a Jacó a sua maldade e a Israel o seu pecado. Ouvi isto, dirigentes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, que aborreceis a justiça e entortais tudo o que é reto, que edificais Sião com o sangue e Jerusalém com o crime. Os seus chefes dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes só ensinam mediante salário, os seus profetas vaticinam por dinheiro. Apoiam-se no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? A desgraça não nos atingirá. Por isso, por vossa causa, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém será reduzida a um monte de pedras, e o monte do templo será um outeiro na floresta. Miqueias 4. Acontecerá no fim dos tempos. O monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre as colinas. Os povos acorrerão a ele. E numerosas nações ali afluirão dizendo: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos pelas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz de numerosas nações e árbitro de povos longínquos e poderosos. Eles converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. Um povo não levantará mais a espada contra o outro e não aprenderão mais a fazer guerra. Cada um repousará debaixo da sua parreira e da sua figueira, sem que ninguém o amedronte. Pois foi o Senhor do universo que falou. Com efeito, todos os povos caminham em nome do seu Deus. Nós, porém, caminharemos em nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Naquele dia recolherei os coxos, reunirei os dispersos e os que eu tinha afligido. Oráculo do Senhor. Dos estropiados farei um resto, e dos fatigados um povo poderoso. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Mas tu, Migdal-Eder, fortaleza da filha de Sião, para ti há de voltar a soberania de outrora, a realeza da filha de Jerusalém. E agora, por que gritas? Porventura não tens rei, ou pereceu o teu conselheiro, para que se tenham apoderado de ti dores como as de uma parturiente? Contorce-te de dores e geme, filha de Sião, como uma mulher que dá à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás nos campos. Irás até Babilônia, lá encontrarás a salvação. Lá te resgatará o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora juntaram-se contra ti numerosas nações. Elas dizem: seja profanada e os nossos olhos vejam a ruína de Sião. Mas elas não conhecem os desígnios do Senhor, não entendem o seu plano de o juntar como feixes na eira. Levanta-te, filha de Sião, e trilha o grão, porque eu farei de ferro os teus chifres e de bronze os teus cascos, para esmagares numerosos povos e consagrares ao Senhor os seus despojos e as suas riquezas ao Senhor de toda a terra. E agora faz em ti própria incisões, filha da incisão. Fizeram um cerco contra nós. Com a vara bateram na face do juiz de Israel. Salmo 139. Ao diretor do coro, Salmo de David. Senhor, tu examinaste-me e conheces-me. Sabes quando me sento e quando me levanto. À distância conheces os meus pensamentos. Vês-me quando caminho e quando descanso. Estás atento a todos os meus passos. Ainda a palavra me não chegou à boca, já tu, Senhor, a conheces perfeitamente. Tu me envolves por todo o lado e sobre mim colocas a tua mão.
é uma sabedoria profunda que não posso compreender, tão sublime que a não posso atingir. Onde é que eu poderia ocultar-me do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, ali te encontras. Se voar nas asas da aurora ou for morar nos confins do mar, mesmo aí a tua mão há de guiar-me e a tua direita me sustentará. Se disser, talvez as trevas me possam esconder ou a luz se transforme em noite à minha volta. Nem as trevas me ocultariam de ti e a noite seria para ti brilhante como o dia. A luz e as trevas seriam a mesma coisa. Tu modelaste as entranhas do meu ser e formaste-me no seio de minha mãe. Dou-te graças por tão espantosas maravilhas. Admiráveis são as tuas obras. Quando os meus ossos estavam a ser formados e eu em segredo me desenvolvia, tecido nas profundezas da terra, nada disso te era oculto. Os teus olhos viram-me em embrião. Tudo isso estava escrito no teu livro. Todos os meus dias estavam modelados, ainda antes que um só deles existisse. Como são insondáveis, ó Deus, os teus pensamentos. Como é incalculável o seu número. Se os quisesse contar, seriam mais do que a areia, e se pudesse chegar ao fim, estaria ainda contigo. Ó Deus, faz com que os ímpios desapareçam. Afasta de mim os homens sanguinários. Aqueles que maldosamente se revoltam, em vão se levantam contra ti. Não hei de eu, Senhor, odiar os que te odeiam. Não hei de aborrecer os que se voltam contra ti. Odeio-os com toda a minha alma. Considero-os como meus inimigos. Examina-me, Senhor, e vê o meu coração. Põe-me à prova para saber os meus pensamentos. Vê se é errado o meu caminho e guia-me pelo caminho eterno. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Com muita alegria, junto-me a vocês nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus, no podcast Mais 365. Rezemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por nos falares todos os dias e nunca nos abandonares no nosso caminho. Dá-nos o Teu Espírito Santo para Te conhecermos e conhecermos Jesus, o Teu Filho, para Te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, no segundo livro dos Reis, conhecemos o rei Acaz, de quem também ouviremos falar no segundo livro das Crónicas e no livro de Isaías. Mais um rei de Judá, que no fundo prefere confiar mais nas alianças políticas e nos ídolos do que no Senhor. Como vimos, ele até chega a passar o seu filho pelo fogo. É uma expressão que significa consagrá-lo ao ídolo, ao deus Moloque, a ver se a vida lhe corria um bocadinho melhor. Em vez de seguir a lei do Deus, seguiu a lei de Moloque e passou o filho pelo fogo. Ainda por cima, o rei Acaz, vemos que despe o templo do Senhor do seu altar de bronze. Provavelmente depois para pegar no bronze do altar e fazer uma oferta ao rei da Assíria, para, no fundo, o comprar e evitar que ele invada o reino. E além disso, vemos também que faz algumas alterações ao templo. Estas alterações, que tiram algum resplendor do templo de Jerusalém, têm motivos políticos. O brilho religioso do templo não convinha que ofuscasse aqueles de quem agora Judá era vassalo, que era o caso da Assíria. Não era muito admissível que houvesse mais esplendor em Jerusalém do que na Assíria. E é o que acontece quando damos mais lugar às nossas ideias do que ao Senhor. Um bocadinho essa é a leitura que faço. Colocamos ídolos no lugar que Deus deve ocupar no nosso coração e o resultado é que acabamos por perder a nossa própria dignidade, o nosso próprio brilho. Perdemos aquele brilho que é de Deus e que resplandece em nós quando Ele está presente no nosso coração e no lugar certo. Quando damos mais valor ao dinheiro, à fama, ao trabalho, às redes sociais, que são muitas vezes os ídolos do nosso tempo, eles, em vez de nos darem a vida e a alegria que nos prometem, fazem-nos ficar mais pobres e menos livres, como aconteceu com Acaz.
É precisamente também neste tempo do reinado de Acaz que Miqueias profetiza, aquele profeta cujo livro hoje começamos e amanhã terminaremos. Os 3 primeiros capítulos são muito duros. São de ameaças contra Judá e Israel. No fundo, são uma crítica forte acerca do que temos escutado neste período do reino dividido. A infidelidade de Judá e Israel é enorme e parece que já nem Jerusalém, que é a cidade santa, escapa à perversão do coração. O profeta lamenta, portanto, os pecados da nação que Deus escolheu e que está cheia também de líderes que não conduzem bem o povo, de profetas que só sabem dizer o que se quer ouvir, o que é agradável, e também de usurpadores do poder e também de terras que não são deles. É um cenário deprimente de um povo cada vez mais dilacerado porque, no fundo, deixou que o seu coração abandonasse a Deus. Mas no fim, escutamos o capítulo 4, que é um capítulo de promessas. Promessas de uma restauração, e não só de uma restauração da terra e do povo, mas o início de uma esperança de algo novo. Começam aqui a ver-se alguns traços de literatura messiânica, do anúncio da vinda de um Messias, que depois escutaremos melhor e de forma mais clara amanhã no capítulo 5. Porque Sião, Jerusalém, já não será apenas a capital do povo eleito, mas será o monte aonde todos os povos acorrerão, dizendo: vinde, subamos ao monte do Senhor. Porque Deus permite tempos de provação, hoje como naquele tempo, mas nunca desiste de nos guiar de volta para Ele, de modo a que a nossa cidade, a nossa terra, o nosso coração seja lugar de adoração, lugar onde todos podem encontrar Deus. Muitas vezes podemos nem perceber, nem sonhar que Deus nos está a guiar no meio destas coisas todas. O quê? Com estas guerras todas? Estes conflitos no mundo? Onde é que está Deus? Como é que Deus pode permitir isto? Mas Ele anda por aí, a guiar-nos de volta para Ele. É essa a sua promessa e a nossa esperança. Confiemos em Deus e rezemos com o Salmo 139. Como são insondáveis, ó Deus, os teus pensamentos. Como é incalculável o seu número. Se os quisesse contar, seriam mais do que a areia. E se eu pudesse chegar ao fim, estaria ainda convosco. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 182. Amanhã passamos a metade do ano e por isso também a metade deste mais 365. Muito caminho que já percorremos e bom caminho a percorrer. Um abraço em Cristo. Até amanhã.